Washington Sucupira para entender como se constituiu esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Ele pode se tornar mundial. Que efeitos podem causar no Brasil. Vamos dar bom dia ao professor Sucupira. Ele já está comigo. Professor Washington Sucupira, seja bem-vindo ao Bom Dia Meio Norte, aos mais de 1 milhão de amigos aqui no Bom Dia. Professor Washington Sucupira, quais são os efeitos que podem causar aqui no Brasil, professor, diante dessa guerra entre Rússia e Ucrânia? Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia e bom dia a todos, esses mais de 1 milhão que está assistindo nesse exato momento do seu programa. Olha, essa questão ela foi sendo produzida e muitas pessoas perguntam assim, qual é o interesse de Putin com a Ucrânia. É bom lembrar que a Ucrânia ela fez parte da Ucrânia, fez parte do Império Russo, né, e por muito tempo, quando da existência da antiga União de República Socialista Soviética, a Ucrânia fazia parte da União Soviética, né, dessas repúblicas, se tornou independente em 1991, como disse o nosso amigo da região sul aí do Brasil. O Putin tem a Rússia o Putin tem a Ucrânia como sendo uma área de influência que não admite a presença da Ucrânia na OTAN. Esse é o principal ponto, esse é o principal X da questão, sabe? A Ucrânia estava, entre aspas, namorando a entrada na OTAN, namorando, sabe, uma aproximação maior com a União Europeia e, do ponto de vista geopolítico e do ponto de vista de um discurso de segurança nacional, o Vladimir Putin deu logo um recado muito bem dado quando anexou a Crimeia em 2014. Esse foi o primeiro recado que o Putin deu ao mundo ocidental, que não admitiria e não admitiu, como de fato foi concretizado, invadindo essa porção da região de Donbas, reconhecendo a declaração de duas repúblicas como sendo soberana. Então, o recado foi dado. Com relação à ampliação de uma guerra global, não vejo isso a curto e médio prazo. Nós vamos ter, por um bom e longo tempo, esse conflito entre a Ucrânia e a Rússia, ainda no território ucraniano. Não vejo, num cenário a médio e longo prazo, a ampliação. Até mesmo porque a Rússia só atacou a Ucrânia porque a Ucrânia não faz parte da OTAN. Não faz parte da OTAN e, nesse sentido, a OTAN não vai, de forma alguma, entrar num confronto direto com a Rússia, porque não é um ataque a um país que compõe a OTAN. Então, nesse primeiro momento, a médio e longo prazo, não vejo uma possibilidade de ser global. O senhor não vê uma possibilidade, não vê possibilidade de uma guerra mundial, ou seja, uma guerra global. Mas os efeitos causados por esses ataques chegaram aqui no Brasil, por exemplo, no pão francês, no pãozinho, que o cidadão vai até a padaria, no combustível, que alguns já falam em aumento. Esses efeitos seria mundial? Sim, a Rússia é um grande produtor e exportador de petróleo e gás, né? E nós sabemos que a cadeia, principalmente no Brasil, a cadeia produtiva, ela tem os derivados do petróleo como sendo a base, né, da capacidade de produção. E depois de 8 anos, nós tivemos o aumento do preço do barril de petróleo, que chegou ao patamar de mais de $100. Isso depois de 8 anos. E como nós temos uma política de preço da Petrobras atrelada à variação do dólar, é lógico que nós vamos sentir as consequências. A Rússia e a Ucrânia são grandes importadores de produtos do nosso agronegócio, carnes, grãos, e nós somos importadores de fertilizantes, principalmente da Rússia. Nós importamos fertilizantes da Rússia, importamos fertilizantes da Ucrânia e também são grandes produtores de trigo, né? Então, isso, com certeza, vai afetar a economia global. A minha maior preocupação vai ser com relação às sanções econômicas que serão colocadas contra a Rússia. Pelo discurso, né, do presidente norte-americano, Joe Biden, que critica tanto a questão da soberania, né, mas é bom a gente lembrar que a política externa norte-americana não respeitou a soberania do Iraque quando invadiu o Iraque sem autorização da ONU,
não respeitou a soberania da Síria quando ajudou a bombardear a Síria por muito e longo tempo, ajuda a bombardear o Iêmen desde 2015. Então, esse discurso de garantir soberania nacional, colocada pelo presidente Joe Biden, não faz a gente esquecer que os Estados Unidos também não respeitou a soberania de países. Agora, o senhor considera que esse posicionamento dos Estados Unidos seria um posicionamento normal? Sim. Todos os países, todos têm dentro do direito internacional, a obrigatoriedade, nesse momento, de fazer crítica. Qualquer nação que não tem a sua soberania respeitada, sabe? Essa nação ela tem que sofrer pressões, ela tem que ter uma declaração oficial por parte da diplomacia internacional contrária, sabe? Contrária, de forma dura, contra qualquer tipo de ocupação. O que o Brasil não fez. O Brasil, oficialmente, através do Itamaraty, não produziu uma nota oficial contrária à ocupação da Rússia da Ucrânia, como fez a Argentina, que é um grande parceiro comercial da Rússia, mas mesmo assim, o segundo país a ter a Sputnik, a vacina russa, a vacina russa para a pandemia do Covid-19, mesmo a Argentina, que tem uma grande parceria com a Rússia, fez crítica, o Chile fez crítica, a Colômbia, que é um grande parceiro dos Estados Unidos, criticou oficialmente a ocupação, e o Brasil não fez oficialmente, sabe, uma crítica contra a ocupação da Ucrânia por parte da Rússia. O senhor acredita que a ida do presidente Jair Messias Bolsonaro até a visita ao Vladimir Putin, o que de fato o senhor poderia falar a respeito daquela visita do Bolsonaro com o Putin? Foi a viagem oficial mais desastrosa da história da diplomacia brasileira. Por quê, professor? Foi uma visita num momento inoportuno, produziu uma declaração que, do ponto de vista diplomático, é um erro mais básico, quando disse que o Brasil está solidário com a Rússia. Uma declaração dessa não poderia ser feita por um chefe de Estado num momento de tensão, de conflito. Então, aí o presidente faz essa declaração. E isso deixou a diplomacia internacional com uma incógnita muito grande. Será que o Brasil está se aproximando da Rússia porque já não tem mais o presidente Donald Trump como o seu grande parceiro, porque não está mais no poder? Então ficou essa incógnita, né? Então foi uma visita, do ponto de vista diplomático, desastrosa. Então nós já podemos dizer que estamos vivendo uma crise por conta dessa guerra entre Rússia e Ucrânia, aqui no preço de praticamente tudo, né? Não só no Brasil, como no mundo inteiro, a crise econômica, nos países onde elas já existem, elas irão se agravar em função, é lógico, como eu coloquei, a Rússia é um grande produtor e exportador de petróleo. Mesmo sendo a 12ª economia do mundo, a Rússia, ela é grande produtora e exportadora de petróleo no planetinha Terra. Está entre os 3 maiores produtores e exportadores de petróleo e gás. Professor, para encerrar, o senhor acredita cessar fogo nos próximos dias? Não. Esse conflito é um conflito de tempo longo, até mesmo porque as janelas e as portas para o diálogo foi fechado. O que os países ocidentais queriam, o Trump já deu recado que... o Putin já deu recado que não. Qual foi o recado? O recado que não aceita a Ucrânia na OTAN, e o outro recado é que, quando o Putin reconhece as 2 províncias na região de Donbás como autônoma, é um outro recado muito bem dado, o que a OTAN não queria. Agora,
as portas e as janelas, do ponto de vista de um diálogo diplomático, estão fechadas nesse momento. Vamos aguardar. Eu espero que a habilidade do presidente francês, Emmanuel Macron, que se saiu muito bem nesse processo de diálogo, né, encontre um parceiro à altura para tentar convencer as duas partes a sentar novamente à mesa e negociar. Muito obrigado.